Olá pessoal, boa tarde. Vamos só fazer um teste no som. O pessoal nos dá um ok. Como é que está a qualidade aí da imagem do som, e a gente já inicia então esse nosso webinar sobre manejo de risco e backtests. Bom pessoal, bom dia. Antes de mais nada, voltar a nos apresentar. Para quem ainda não nos conhece, eu sou o André Momberger. Ao meu lado eu tenho aqui o Vinícius Belo. A gente já teve a oportunidade de participar de outros webinars aqui com a XP. Especificamente, eu falei sobre manejo de risco e o Vinícius falou sobre estratégias de backtests. E hoje o que a gente está fazendo é condensando as duas palestras, porque elas acabam interligando-se, né? Uma faz parte da outra dentro do processo de manejo de risco, e já é uma amostra para vocês do curso que a gente irá ministrar junto com a XP no dia 29, na próxima semana à noite. Então, na verdade, o que a gente vai passar para vocês aqui hoje é uma compilação dos conceitos, né? Uma amostra básica do que a gente vai tratar durante o curso, e não deixa de ser também o que a gente já apresentou nas outras oportunidades aqui para vocês. Então, bom, só lembrando, né, pessoal, daqui a pouco para quem é um pouco mais iniciante, está nos acompanhando, eventualmente alguns conceitos aí que a gente aborde não fiquem muito claros, vocês podem utilizar a área de chat aí, fiquem à vontade, tirem as dúvidas, que a gente está aqui à disposição para sanar as dúvidas de todo mundo, tá? Então fiquem à vontade aí, podem perguntar, que a gente vai responder, tirar todas as dúvidas de vocês. A gente vai iniciar então passando para vocês a conceituação de manejo. A partir disso, a gente passa alguns métodos e no final a gente fecha dando uma exemplificação de uma planilha de manejo, que a gente inclusive deixa à disposição de vocês caso haja interesse para download. Vamos então à conceituação do manejo de risco, né, que é uma forma matemática, racional e sistemática de definirmos quanto e como usar o nosso capital utilizando parâmetros e limites para perdas e ganhos. Também conhecido como Money Management. Então, nada mais é do que a gente criar uma forma de estabelecer qual o nosso limite, né? Qual o nosso limite de perdas para as operações de renda variável. E é uma forma sistemática, né? Nós temos que criar um método, uma forma disciplinada de fazer isso no nosso dia a dia operacional em renda variável. E por que fazer o manejo de risco, né? Então, na maioria das vezes que a gente tem contato com os nossos clientes, nossos amigos, ou até colegas de profissão, relativos à consistência de resultados que eventualmente o trader ou o investidor tenha no decorrer de um período de tempo, boa parte das vezes a gente troca a ideia com esses profissionais ou com esses investidores e eles nos passam a ideia de que não conseguem atingir resultados tão consistentes depois de um determinado tempo. Eventualmente pega-se um mercado direcional, geralmente um direcional ascendente, que a maior parte dos traders gosta de operar. Pega-se um direcional ascendente, se tem ganhos durante um determinado período, mas quando o mercado volta a ficar lateral ou até entra num direcional descendente, a gente acaba devolvendo esses resultados e num determinado período de tempo a gente não consegue apresentar a consistência nesses resultados. Então, isso é bastante comum, né? A gente se depara muito com isso. A maioria dos clientes que nos procuram tem em comum essa prática, principalmente os que já operam, não os iniciantes, mas até traders experientes, que eles não conseguem, durante muito tempo, obter resultados consistentes. Então, isso é um dos pontos que a gente já coloca como de importante para operarmos manejo de risco. O segundo ponto importantíssimo é que não existe sistema operacional 100% garantido.
né? Não existe trading system, nada, nenhum projeto, nada que lhe apresentem que lhe garanta 100% de efetividade no mercado de renda variável. Então, você até pode ter um sistema que lhe dê 90% de acerto e muitas vezes naqueles 10% que ele não funciona, ele pode lhe tomar todo o resultado dos 90% de acerto. Então, essa é uma lógica cruel no sentido de sistemas operacionais, ou seja, não existe nada que lhe garanta 100%. Então a gente tem que estar preparado para o ponto fora da curva. E é uma das poucas formas de a gente enfrentar a batalha do dia a dia do mercado, né? Porque a maioria dos traders, principalmente pessoas físicas, não gosta de informação privilegiada. A informação normalmente não chega antes para ninguém. Muitas vezes a gente vê algum movimento de mercado, vai procurar o porquê que está acontecendo, descobre depois. E não existe uma área de análise dentro da sua casa, né, avaliando exclusivamente determinado ativo, determinada empresa. E a gente, nesse sentido, acaba partindo um pouco atrasado em relação aos profissionais. Então, o manejo de risco acaba sendo a nossa única proteção para essa batalha diária no mercado, principalmente a batalha dos traders. Então a gente até colocou um desenho aqui do escudo, né, que é o nosso escudo protetor. E aqui eu gostaria de apresentar para vocês o que eu considero a estrutura para que a gente tenha consistência de resultados. São 3 itens que, conjugados, certamente vão mudar a realidade, principalmente daqueles que estão com a mesma percepção de que não conseguem, no decorrer de um determinado período, apresentar resultados consistentes. São eles: o método operacional confiável, o método de manejo de risco e a disciplina operacional. O método operacional confiável, nada mais, nada menos é acertar mais do que errar. Aqui eu preciso obter um método que me dê resultados acima de 50%. Porque se assim não for, o melhor método é o da cara e coroa. Você atira uma moeda para cima, se der cara você compra, se der coroa você vende. Então, se você tiver um método que lhe ofereça um resultado acima de 50%, você já começa a acertar mais do que errar e já podemos julgar que temos um método confiável. Temos que estabelecer um método de manejo de risco. Nós temos que aprender a lidar com as perdas e nós temos que estabelecer justamente os limites dessas perdas. Então essa é a lógica básica do método de manejo. E a principal de todas, aquela que normalmente acaba nos traindo nesse processo todo, nesse tripé que eu estou apresentando aqui para vocês, que é a disciplina operacional, ou seja, a execução rigorosa do plano de trade e do mercado. Ou seja, na disciplina operacional, a gente estabelece o plano, a gente estabelece o método que a gente vai utilizar para definir nossas compras e nossas vendas. A gente até pode ter um sistema de manejo de risco pré-determinado, planilhar isso tudo. Se na hora de apertar o botão de entrada e saída, a gente não seguiu aquilo que a gente pré-estabeleceu, todo o resto vai por água abaixo. E é aqui que normalmente o mercado nos trai e trai o investidor trader. Isso, né, pessoal, até complementando, isso é muito comum. Muitas vezes a gente tem um ótimo método operacional, né, que funciona, tem um índice de acerto extremamente elevado, faz todo o controle do manejo de risco, tem a operação toda ela montada, o plano de trade todo ele montado, e na hora de, efetivamente, como o André falou, apertar o botão, acaba não executando, ou acaba não seguindo à risca aquilo que estava pré-determinado, né? Isso é muito comum a gente perceber.
tanto em investidores ou traders novatos, até alguns mais experientes acabam cometendo esse erro. E de nada adianta a gente montar todo esse plano, né, pessoal, e na hora de executar, não executar. Então coloca o stop lá, determina o ponto stop, o ativo perde o stop, ao invés de acionar o botão, né, liquidar a operação, o trader fica naquela, mas eu acho que volta, não, mas daqui a pouco é só uma agulhada, né, o mercado vai melhorar e acaba ficando naquela posição e vai carregando isso e nunca mais recupera ou acaba demorando muito tempo para recuperar aquela perda, né? Então aqui eu acho que até vale aquele recado de que o primeiro prejuízo é sempre o menor, podem ter certeza disso. Isso é verdade. E tentando avançar um pouquinho mais justamente nessa questão da disciplina operacional, a gente está colocando aqui algumas armadilhas, o que fazem, o porquê a gente muitas vezes acaba não sendo disciplinado, né? Então, primeira das armadilhas, né? A mãe de todas as armadilhas é a preguiça, né? Isso dá muito trabalho, né? Então, realmente, dá trabalho. A gente ser trader, querer vencer nesse mercado no dia a dia, dá trabalho, dá estudo. E quem for preguiçoso pode ter certeza que será uma das vítimas a entregar parte do seu capital, ou quem sabe até boa parte do seu capital, para outros investidores que não são preguiçosos. E aqui eu acho que é aquela questão, né? Como qualquer profissão, né? Em qualquer profissão a gente tem que se dedicar, tem que se esforçar, e na vida de trader da mesma forma. Não adianta a gente achar que se tornar trader é uma tarefa fácil, né? Requer também trabalho e dedicação. Exatamente. Segunda armadilha é o desconhecimento, né? Que é muito comum em traders ou investidores que estão iniciando no processo de renda variável, por falta de experiência no mercado, acabam não sabendo como agir eventualmente nesse processo, não conhecem, não tomaram contato com manejo de risco, com táticas operacionais, disciplina muito menos, porque ainda não conhecem o dia a dia do mercado. Então a falta de experiência acaba também sendo um inimigo nesse momento. E aqui o que a gente recomenda, né? Antes de começar a operar no mercado de renda variável, conheça um pouco antes, estude um pouquinho, busque cursos, leituras, participe de eventos ligados à renda variável, até participem de simulações. Existem hoje vários sites que nos oferecem oportunidades de simular antes, a gente tentar aprender sem colocar o nosso capital, o nosso suado dinheirinho no risco. Então o desconhecimento realmente é uma armadilha muito comum nesse momento, principalmente para quem está entrando no mercado. Falta de tempo. Não consigo acompanhar o pregão. E se eu já não consigo acompanhar o pregão, imagina eu montar todo um planilhamento, acompanhamento dos trades, diário de trades, testes, né, para ver se a minha estratégia operacional está dando certo. Então, não tem como fazer isso, né? Não consigo acompanhar o pregão. Então, para começar, quem não tem tempo, a vida de trader já é uma vida mais difícil, né? A gente já recomenda operar, se quiser operar no mercado de renda variável, de outra forma. A primeira delas, através de um fundo, entregando para um gestor, né? Estude a questão do fundo de investimentos que você vai colocar seu recurso, mas não tente operar no mercado, não tente ganhar do mercado se você realmente não tem tempo para se dedicar. Isso também, por menos que vocês imaginem, é muito comum no mercado. Ou se você mesmo quiser montar a sua carteira de ações, aí já comece a pensar numa carteira de bem mais longo prazo, táticas de buy and hold, né? No mínimo operar position, que é o prazo operacional que o Marcos Moore mais gosta de operar, né, Marcos? No mínimo position, mas preferencialmente até operações até de mais longo prazo, se você não tem tempo para se dedicar. E também aproveitando, né, pessoal, lembrando que
através da XP, tem o auxílio do assessor, né? Então, importante também trocar uma ideia aí com o assessor de investimento de vocês, que ele também vai poder auxiliar vocês aí no acompanhamento do mercado. A falta de paciência, né? Aqui a frase é essa: não tenho saco para manter esses controles, né? Essa é muito comum, gente. Essa é talvez uma das mais comuns quando a gente apresenta para os clientes a necessidade de operar com manejo de risco. No início até existe um certo entusiasmo, tudo mais, vamos fazer, mas no decorrer do processo, esses controles começam a incomodar e a pessoa acaba largando, não mantém a disciplina e falta paciência para manter esses controles todos que a gente está querendo mostrar aqui para vocês. Arrogância. Não preciso disso, eu sei que estou fazendo. Também é muito comum no mercado, né? Principalmente quem entra em mercado direcional, ascendente. Traders mais experientes costumam passar por isso também. Esse é talvez o ponto comum entre os dois extremos. Quem entra no mercado em direcional ascendente entra ganhando, e quem já está no mercado há muito tempo tem algum sistema que por algum motivo funciona bem, e dentro daqueles 90% que eu citei logo na abertura da palestra, mas acaba esquecendo que nada é infalível, né? Em um determinado momento ele pode ser traído pelo mercado e pela sua experiência, né? Então a arrogância é uma armadilha para a gente ter muito cuidado. E ingenuidade, né? Ganhei uma vez, já sei como é que funciona. Isso é muito comum, principalmente em mercado, quando, pegando a análise gráfica aqui como exemplo, a gente enfrenta alguma congestão lateral, o trader começa a observar o mercado durante um determinado período e verifica que o ativo tem um suporte em determinado preço e tem uma resistência em outro um pouco mais acima. Daí volta, testa esse suporte, volta a subir. Faz esse teste durante 2, 3 vezes e o investidor acha que achou o caminho das pedras. Esse ativo quando bate aqui é para comprar, quando bate ali é para vender. Pode até funcionar durante um tempo, e posso apostar com vocês que esse tipo de investidor, quando o ativo perde o suporte, ele não estopa, e dependendo aonde for parar o preço, ele devolve praticamente tudo que ganhou nessa sua curta experiência de suporte e resistência. Então também muito comum a ingenuidade, e a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Então tudo isso para mostrar para vocês que dentro daquele terceiro item lá do tripé, né, que é ter um sistema operacional confiável, ter um sistema de manejo de risco e ter disciplina operacional, são as armadilhas da nossa falta de disciplina, né? Entrando especificamente agora nos métodos, a gente não tem nem tempo de se aprofundar nisso agora, a gente vai só citar para vocês alguns deles. A ideia no curso do dia 29 é a gente abrir cada um, inclusive com exemplos práticos, matemáticos. Até aproveitando, né, pessoal, a gente vai, como o André falou, a gente vai abordar alguns métodos de manejo de risco, tá? Esses métodos que vão ser abordados aqui são métodos baseados na estatística, né? Então são métodos aí que a gente tem que avaliar o índice de acerto, o histórico daquela estratégia operacional, e cada um dele tem uma certa regra, tem uma forma de ser aplicado, e todos eles vão ser detalhados no webinar então, que a gente vai apresentar no dia 29. Então a gente vai explicar como funciona cada um desses métodos, quais os cálculos e a utilização deles na prática também. Então quem quiser efetivamente entender como faz o manejo de risco por completo, saber a forma de utilizar esses métodos, também já estão convidados aí a participar do webinar Premium que vai ocorrer aí no dia 29, que a gente vai ministrar para vocês, tá?
Então, os métodos, né, que são os cálculos para elaborar a definição de lotes e limite de perdas. Temos o Ralph Ince, que nos ofereceu o Optimal F, Martingale, o Kelly, que inclusive é o método que originou o método Larry Williams, que é um dos traders mais bem sucedidos do mundo. E todos eles necessitam de dados históricos e backtests com pré-requisitos. E isso dificulta um pouquinho porque exige disciplina, estudo e dedicação. A gente daqui a pouco vai passar para vocês algumas táticas de backtest, né? E justamente para mostrar, né, a importância dessa disciplina, dessa dedicação que a gente vem citando aqui para vocês. E rapidamente a gente pretende apresentar hoje o método Alexander Elder, que é um método que a gente gosta muito de operar, inclusive é o que a gente utiliza, que ele estabelece um limite máximo de perda na carteira e estabelece um limite máximo de perda por trade. Ele é muito simples, ele é muito intuitivo e vocês vão ver que de todos os métodos é o que talvez nos ofereça maior praticidade, né, no curtíssimo prazo. E esse método, então, quais são os pré-requisitos? Nós precisamos o valor total de capital disponível para investimento em renda variável. Nós temos que conhecer um pouquinho de análise gráfica para estabelecer os pontos de compra ou de venda. Nós temos que projetar os alvos. Nós temos que definir o stop, ou seja, quando a nossa estratégia não funcionou. E nós temos que definir o percentual máximo de perda por operação e por carteira. Então depois a gente vai mostrar para vocês, na prática, uma planilha exemplificando a partir desses pré-requisitos que a gente está colocando aqui para vocês. Então, pessoal, até avançando um pouquinho, com exceção do método do Alexander Elder, os demais métodos, eles necessitam de uma avaliação de backtest, tá? Ou seja, são todos métodos que utilizam aí a questão estatística, né? Então, a gente precisa ter os dados do índice de acerto da estratégia para poder aplicar aqueles métodos, tá? O método do Alexander Elder, como o André comentou, ele é mais simples porque ele parte do princípio que, independente da estratégia, eu posso utilizar, posso determinar o nível de risco que eu vou correr por trade e vou utilizar análise gráfica, então, para definir aí meu ponto de stop, e a partir disso a gente vai definir o lote, né, o tamanho de cada operação que a gente vai estar montando, tá? Então, nos demais métodos, a gente tem que utilizar o backtest, tá? E o que é o backtest, na verdade, pessoal? O backtest, ele nada mais é do que a avaliação, né? A gente vai utilizar aí a análise histórica dos preços num determinado período de tempo para analisar a efetividade de uma estratégia, tá? Então, a gente vai determinar qual é a estratégia que a gente vai operar. Por exemplo, uma estratégia de médias móveis ou uma estratégia de figuras de candle. Tá? A gente vai determinar primeiramente a estratégia e daí a gente vai pegar então e analisar ela ao longo do tempo, né? Determinar qual foi o índice de acerto, qual foi o resultado médio que aquela estratégia deu, qual foi o stop que eu tive naquele período, qual foi a perda média em cada trade. Tá? Então, essa avaliação, né, esse backtest, ele tem que ser conduzido com bastante rigor e é importante que a gente utilize dados históricos confiáveis, tá? Porque de nada adianta a gente montar toda essa estratégia, toda essa avaliação e utilizar aí dados incompletos, né? Ou muitas vezes não confiáveis, tá? Então, utilizando o backtest com rigor, né, com disciplina e com dados históricos confiáveis, a gente vai ter uma ferramenta muito poderosa para validar estratégias, tá? E esse backtest ele pode ser feito então de forma automatizada ou de forma manual, tá? Forma automatizada, a gente vai utilizar aí alguns programas que já existem no mercado, tá?
podemos utilizar para quem daqui a pouco já é um trader aí um pouco mais às antigas, né? Uma certa experiência, provavelmente já deve ter utilizado o Metstock, né? Uma ferramenta gráfica aí bastante conhecida no mercado. Dá para utilizar essa ferramenta como para fazer os backtests, tá? Ela tem um complemento lá para auxiliar no backtest. E um que eu gosto muito, eu acho uma das ferramentas talvez as mais completas que existe hoje, é o Wealth Labs, tá? Esse é um programa pago, ele é contratado, então ele tem aí uma mensalidade, ele tem um valor, e é uma ferramenta paga, mas é uma ferramenta em que a gente pode definir qualquer estratégia, criar os critérios e colocar ele para rodar, inclusive colocar ele para rodar em diversos ativos ao mesmo tempo, tá? Então ele te dá aí um resultado bem completo sobre as estratégias. Até já aproveitando aqui algumas perguntas, primeiro do Rafael Lima, que ele pergunta onde a gente consegue esses dados históricos confiáveis, tá? Bom, Rafael, a gente consegue esses dados através do próprio BID, que isso é o boletim diário que a Bolsa divulga, tá? Então, todo final do dia a Bolsa divulga o BID, que é o resumo de todas as informações, aí, todos os dados, todas as operações que ocorreram no pregão. Então, essa seria a ferramenta mais confiável, né? Mas a gente pode utilizar também banco de dados de ferramentas gráficas, por exemplo, o ProfitChart da Nelogica, o CMA, essas ferramentas todas aí também têm um dado aí, dados históricos bem confiáveis, tá? E a pergunta também do Juliano, esses backtests eles podem ser utilizados para day trade? Podem. Para qualquer prazo operacional. Exatamente. O que tu vai fazer? Tu vai definir a tua estratégia. Se tu utiliza uma estratégia para day trade, tu vai poder fazer o backtest dessa estratégia também, utilizando um gráfico aí intraday, tá? Utilizando essas ferramentas também para avaliar e analisar essa tua estratégia para qualquer prazo operacional, tá? O Fabrício também pergunta sobre o banco de dados confiável, então também já comentei. E aqui o que é o banco de dados confiável, Fabrício, só explicando um pouco mais, é que na verdade às vezes a gente encontra aí na internet alguns dados históricos, mas eles não têm o ajuste de split, de dividendos, né? Então a gente tem que ficar, tipo, como é que eu posso dizer, corrigindo, na verdade, essas informações, tá? Então é importante já ter esse dado completo, pronto, para facilitar a análise, tá? Qual que é a importância, então, do backtest? O André até já comentou. Primeiro, que nenhuma estratégia é infalível, né, pessoal? Então, como o André falou, mesmo uma estratégia aí que tenha um índice de acerto de 90%, né, então de cada 10 trades que eu faço, eu acerto 9. Se naquele um trade que eu erro, a perda nesse trade for muito elevada, ela vai comprometer toda a minha estratégia, né? Então, nenhuma estratégia é infalível, então é importante a gente utiliza o backtest exatamente para ver qual é o índice de erro, né, ou percentual de acerto dessa estratégia, tá? E a partir daí a gente vai calcular o índice de acerto e o potencial de retorno que essas estratégias me dão, tá? Além disso, a gente vai utilizar essa análise histórica para medir as perdas, né, ou a perda máxima que eu vou ter naquela estratégia, tá? E o backtest nada mais é, então, do que uma ferramenta complementar ao manejo de risco, exatamente por isso que a gente falou, porque a gente vai utilizar esses dados extraídos de uma análise de backtest para aplicar algum daqueles métodos de manejo de risco, né, que pode ser o método do Kelly, pode ser o Optimal F, o método Martingale ou algum outro, tá? Alguns termos importantes que a gente utilize para quem for utilizar alguma ferramenta de automatização de backtest, tá? O caso do Wealth, é importante conhecer alguns conceitos, tá? Alguns termos. Então, o primeiro deles, o Profit Factor, o que ele é? Ele me dá a razão
para medir a performance, tá? Então, quanto maior for esse número, melhor, tá? Ele está me dizendo que a performance, o índice de acerto daquele trade é elevado, tá? Maximum Drawdown, ele é a queda máxima em termos percentuais que eu tive na estratégia durante um período. E aqui, pessoal, ele não está considerando a queda máxima a partir do nosso capital inicial, mas ele está considerando a queda máxima a partir de qualquer ponto durante a estratégia. Então, por exemplo, se eu comecei com um capital de 100 mil reais e em determinado período cheguei a atingir 200 mil, e a partir dali eu tive uma queda que eu vim novamente para 100 mil, aí eu tive uma queda aí de 50%. Então meu máximo drawdown vai ser de 50%, tá? Mesmo que eu não tenha tido durante o período efetivamente uma perda no meu capital, tá? Mas aqui ele vai me dar a queda máxima que eu vou ter em qualquer período da estratégia, tá? O percentual de acerto, né, o percent profitable, é o percentual de trades com lucro, né? Então é aquele índice de acerto que a gente fala, né, 70%, 60%, 80%. Tá? O ratio average win versus average loss nada mais é do que, até uma tradução literal, né, pessoal, é o lucro médio dividido pelo prejuízo médio. Tá? Então ele vai me dar aí o ratio, né, a relação de ganho médio por perda média. Tá? E aqui a sequência máxima de trades certos ou trades errados. Tá? Então ele vai me dar aqui a relação que eu vou ter de trades certos na sequência. Tá? Aqui só um comentário em relação ao ratio on average. Quando a gente fala de um método que seja superior ao cara e coroa, a gente refere-se justamente a isso. Quando a gente avalia um determinado setup, uma determinada oportunidade, que a relação de risco-retorno tem que ser maior que 1. Né? Justamente para que, no momento que eu apurar meu ganho, sempre o ganho seja superior à perda, no momento que eu tenha que estopar determinada posição. Então, esse aqui é bastante importante na hora de vocês estabelecerem qual a sua estratégia operacional. Exatamente. A gente sempre busca, né, pessoal, estratégias que tenham essa relação que a gente chama de risco-retorno, né, de 3-1. Ou seja, para cada real, na verdade, que eu tô arriscando, eu tenho um potencial aí de ganhar 3. Então, a gente busca, claro, nem todas as estratégias vão dar um índice nessas proporções, a gente busca estratégias que tenham esse potencial aí de risco-retorno. Aqui então demonstrando alguns exemplos, tá, pessoal? Então a importância da gente ter e utilizar o backtest, tá? O porquê disso. Aqui eu tenho duas estratégias que aparentemente são muito parecidas. Uma, eu estou utilizando aqui o cruzamento de médias no gráfico de 60 minutos, tá? Em que eu vou utilizar, na estratégia da esquerda, eu estou utilizando o cruzamento da média de 5 períodos exponencial sobre a média de 21 períodos simples, tá? Média simples, o cruzamento dessas médias. E no outro, eu estou só invertendo. Eu estou utilizando a média de curto prazo, ou seja, a média de 5 períodos, uma média simples, e a média de longo prazo, que é a média de 21 períodos, uma média exponencial. Tá? Aparentemente, né, pessoal, essas duas estratégias são iguais. Né? Eu estou só invertendo aí. Uma é média exponencial por média simples e a outra média simples por média exponencial. Mas será que se eu avaliar, fizer o backtest, essas estratégias vão me dar o mesmo resultado? Então, aqui a gente abre o relatório e o que a gente nota, pessoal? Na primeira estratégia, que eu estou utilizando a média de 5 períodos exponencial sobre a média de 21 períodos simples, eu vou ter aqui num determinado período um ganho de
1000 pontos, 1008 pontos, tá? Essa estratégia aqui ela foi utilizada no índice futuro. Tá? Então, essa estratégia me deu um ganho de 1008 pontos. Ok? Se a gente for olhar aqui, entrando em mais detalhes dessa operação, o que a gente vai ver? Que o ganho médio, que é o average profit, ou seja, o ganho médio em cada trade, foi de 1050 pontos. Enquanto que a perda média em cada trade, que está aqui embaixo, foi de 630 pontos. Então, olhando por essa demonstração, eu tenho aqui um índice, né, de risco-retorno quase de 2 para 1. Tá? Fica acima daquele 1 que a gente falou. Tá? Então, olhem só o retorno que essa estratégia dá. Tá? Então, eu vou ter aí um ganho total de quase 82 mil pontos e uma perda total de quase 81 mil pontos. Ok? Agora vamos partir para outra estratégia que aparentemente é igual. Vamos ver a diferença que a gente tem. E aqui, olhem só, pessoal. Essa estratégia ela foi aplicada exatamente no mesmo período e olhem só a diferença. A gente teve aqui um retorno de 13.600 pontos. Pela simples mudança da média, né? E olhem mais um detalhe interessante. Olhem qual é o ganho médio que a gente teve nessa operação. Um pouco menor. A gente teve um ganho médio aqui de 900 pontos, enquanto que a perda média ficou mais ou menos no mesmo patamar. Então a gente teve uma perda média aí em torno de quase 700 pontos. Mesmo assim, a gente teve um resultado melhor nessa estratégia. Por quê? Porque o índice de acerto dela foi maior. Tá? Então a gente teve aí um índice de acerto nessa estratégia muito maior, tá? E a gente conseguiu manter o risco controlado. Então, pessoal, isso aqui é só uma demonstração simples, utilizando o backtest, que a gente vê aqui uma simples mudança na estratégia, uma pequena alteração, a gente simplesmente inverteu o tipo de média que a gente está utilizando, de exponencial para simples. Eles podem ver a diferença que a gente teve no resultado. Tá? Então, por isso que o backtest ele acaba nos auxiliando para a gente fazer pequenos ajustes, né? Pequenas melhorias na nossa estratégia. Tá? Aqui é um outro exemplo também de um demonstrativo. Tá? Aqui a gente tem uma estratégia em que ela vai fazer apenas operações na ponta comprada. Tá? Então ela vai fazer operações de compra e venda. Aqui ela fez só operações na ponta comprada. E a gente vai ter então, né, pessoal, o ganho médio por trade de R$ 188, tá? Um ganho aqui de 0,86%. O índice de acerto 77%, quase 78%. Tá? O índice de erros, obviamente, complementar, né, 22%. E aqui então o ganho máximo e a perda máxima. Tá? Maximum drawdown, que eu falei, né, pessoal? Então aqui nesse caso, uma perda máxima de 200 mil nessa operação. Tá? Enquanto que aqui, comparativo à estratégia de buy and hold, que seria simplesmente comprar o ativo e carregar ele comprado durante todo o período. Tá? Vocês podem ver que essa estratégia do buy and hold deu um resultado maior, né? Deu um retorno maior. No entanto, olhem a perda máxima, né? O maximum drawdown que a estratégia de buy and hold teve. Então, ela gerou um ganho de 24 milhões, só que ela chegou a ter uma perda máxima de 16 milhões ao longo do período. Enquanto que a estratégia feita aqui pelo backtest, ela deu um retorno de 2 milhões, mas ela teve uma perda bem menor, uma perda de 200 mil. Tá? Então isso aí a gente também tem que considerar na hora de definir
a nossa estratégia e avaliar o backtest. Aqui o Rafael tá perguntando o percentual de trades com lucro. Essa ferramenta aqui, esse relatório, ele não está completo, então ele não me dá o percentual, mas se quiser, Rafael, pode mandar aí um e-mail para a gente, manda aí para contato@focalize.com.br que a gente te manda essa estratégia aí mais detalhada para tu dar uma analisada, ok? Fabrício faz uma pergunta: levando em consideração que o ativo pode mudar de comportamento, mais volátil ou mais tendencioso, como podemos aumentar a proteção para os movimentos futuros? Bom, alguns métodos, tá, de manejo de risco, como a gente citou no início, eles utilizam a estatística, né, o índice de acerto que aquela estratégia teve em determinado período de tempo. Tá? Então, o primeiro ponto, quando a gente vai fazer um backtest, é que a gente pegue de preferência prazos longos. Por quê? Para que a gente não fique muitas vezes preso a um período em que o mercado passou por uma tendência de alta, uma tendência de baixa, né? Ou que passou por um determinado período em que os movimentos foram muito direcionais, por exemplo. Tá? Então, é importante que a gente tente analisar sempre, fazer o backtest para períodos mais longos possíveis, para que a gente pegue aí diferentes mercados, né? Ou mercado em diferentes situações. Tá? De que forma tu pode aumentar a proteção, Fabrício? Aumentando teu manejo de risco. Por exemplo, se um dos métodos te diz que tu tem que entrar com, por exemplo, 15% do teu capital e tu está preocupado daqui a pouco com o cenário, o mercado mais volátil, tu pode optar por apertar o teu manejo de risco, ou seja, utilizar um manejo mais justo, de forma que tu vai entrar, em vez de entrar com 15% do capital, tu entra com metade, entra com 7,5%. Né, ou 2/3, 10%, ou 1/3, então tu pode fazer esse ajuste daí, aquela sintonia fina, tá? Rufino, tu pode entrar diretamente no site da Wealth, tá? Eu não lembro aqui de cabeça, se não me engano é wealth-lab.org, se eu não me engano, tá? Só pesquisar lá no Google que vai achar. Então, pessoal, eu mostrei aqui 3 exemplos de backtest automatizado, tá? Em que a gente vai botar os critérios num sistema e ele vai nos dar, então, gerar esse relatório. Uma outra forma que a gente tem é o backtest manual. Tá? Qual é a diferença? O backtest manual, ele vai ser utilizado, ele é mais trabalhoso, tá? Ele vai ser utilizado em estratégias que a gente não consegue criar um critério automático de cálculo, tá? Então que ele requer aí uma análise mais detalhada do gráfico, tá? Então que ele requer aí uma análise mais próxima aí do trader no gráfico, por alguma formação gráfica, algum detalhe assim, tá? Então, um exemplo aqui que a gente tem, que é uma estratégia que eu gosto de utilizar bastante. Então, o que eu vou fazer para fazer um backtest manual? Primeiro vou ter que definir a estratégia e as regras que essa estratégia vai seguir, os indicadores que eu vou utilizar, tá? Então, eventualmente, utilizar indicadores gráficos, formações gráficas, vou ter que definir os critérios, tá? E aqui um exemplo de um backtest que eu fiz, de uma estratégia que eu utilizo, que é uma estratégia em Ambev para posições compradas, tá? Só faço posições long, ou seja, posições compradas. Utilizo o gráfico semanal, então são operações de position trade,
Aí os critérios que eu utilizei para fazer esse backtest, foi utilizar o ativo tem que estar acima da média de 55 períodos, utilizando uma média exponencial. Quando ele fizer um recuo em que ele testa a média de 21 períodos, eu já marco esse candle, tá? Vai acionar minha compra quando romper então a máxima desse candle que fez o teste da média de 21 períodos, tá? O candle seguinte, rompeu a máxima, aciono a minha compra, o meu stop vai ser abaixo da mínima do candle que fez o teste nessa média. E o alvo vai ser ou a amplitude do candle, que gerou a compra, ou um alvo de 12%. Tá? O que for, aqui eu vou utilizar os dois. Se a amplitude do candle for menor do que 12%, eu utilizo a amplitude para liquidar metade da posição e 12% como alvo final. Tá? Se a amplitude do candle for superior a 12%, eu vou liquidar totalmente a minha operação em 12%. Tá? Então essa é uma estratégia que eu utilizo. Ela tem uma efetividade muito boa, muito interessante. Tá? Se alguém quiser mais informações também, pode entrar em contato com a gente, manda um e-mail aí para contato@focalize, que a gente detalha melhor essa operação. Essa operação aqui a gente também vai apresentar ela em mais detalhes no curso, tá, pessoal? Então no webinar Premium, que a gente vai ministrar no dia 29, quem tiver interesse, a gente vai detalhar essa estratégia, vai mostrar o índice de acerto dela, o resultado dela no longo prazo, para quem quiser conhecer um pouco mais, tá certo? Acho que vamos agora para a parte prática, né? Vamos mostrar aí uma planilha bem simples, tá, pessoal? Uma planilha básica que a gente montou, que a gente vai disponibilizar também para vocês, para fazer o cálculo do manejo de risco, tá? Essa planilha aqui é uma planilha, como a gente falou, uma planilha simples, tá? Ela não tem grandes detalhes. Isso aqui é uma planilha para facilitar o acompanhamento do trader, tá? Então o André vai explicar um pouquinho melhor como ela funciona, para que vocês possam montar suas operações. A simplicidade dessa planilha aqui, ela tem por objetivo justamente a gente combater aquelas armadilhas que eu acabei de citar no início da palestra, né? Então, quanto mais simples e direta ela for, melhor para a gente driblar a nossa preguiça, a nossa falta de tempo, né? Enfim, todas as dificuldades que a gente possa vir a enfrentar quando formos criar a nossa metodologia de manejo. Tá? Muito simples. O que a gente precisa estabelecer aqui? Primeiro, um capital total, né? Quanto a gente vai direcionar dos nossos recursos para a operação de renda variável. A gente aqui vai partir de um valor hipotético de R$100.000. A gente precisa estabelecer o percentual de risco por trade. Nós temos que estabelecer o percentual de risco máximo de perda no mês da carteira, né? E aqui a gente pode inclusive acrescentar um item de manuseio de lotes, que seria a concentração máxima por trade, né? De todos os itens, esse é um dos itens que a gente pode ser um pouco mais flexível. Mas eventualmente a gente então precisa definir isso, né? E vamos iniciar então pelo percentual de risco por trade. Aqui a gente recomenda, no máximo, 2% sobre todo o capital. À medida que o capital cresce, à medida que você lidar com recursos ou montantes maiores, a gente recomenda que esse aperto aqui seja feito, ou seja, você trabalhe com percentuais cada vez menores, 1,5%, 1%. E acima de R$400.000, a gente recomenda que esse número caia para 0,5%
de limite máximo de perdas, que é realmente para você ajustar cada vez mais o seu manejo, e você dessa forma também consegue diversificar muito mais a sua carteira. E o percentual máximo de risco também sugerimos 6%, pode ser 5%, pode ser 4%, aí vai do tamanho da perda que você aceita durante todo o mês. Então vamos dar uns exemplos práticos, a gente já tem colocado alguns exemplos aqui na pedra. Então, Petrobras, a gente estabelece, por exemplo, a compra em rompimento da congestão em R$21. A gente estabelece, vou botar um gráfico aqui para a gente estabelecer pontos de stops. Vamos colocar o gráfico da Petrobras. Então a gente visualiza uma oportunidade de compra da Petrobras a partir de um setup de rompimento de congestão. Então a gente estabeleceu que, se romper R$21, aciona a minha compra em Petrobras. Segunda coisa que eu tenho que estabelecer. Então já estabeleci onde eu vou comprar. Qual é o alvo dessa operação? Vamos dobrar o tamanho da congestão. E veremos que ela vai coincidir com pontos importantes, que é o fundo perdido lá em 22,20, e ainda tem um gap a ser fechado nesse ativo. Então, 22,20 passa a ser um alvo muito provável, né, para esta operação de compra. E onde é meu stop? Eu posso estabelecer alguns critérios de stop, pode ser um stop gráfico. Nesse caso, poderíamos sugerir um stop abaixo da média de 21 períodos, abaixo de 20,50, ou poderíamos trabalhar também com volatilidade, né? E a partir da volatilidade média diária desse ativo, a volatilidade histórica, a gente estabelece que eu posso trabalhar com stop de 3% máximo, baseado na volatilidade. É apenas um critério, né? Nós preferimos operar com stops gráficos, né? Reparem que vai ficar muito coincidente com a operação abaixo da média. Então vamos estabelecer que o stop é em 20,50. E o alvo em 22,30. Reparem então a relação de risco-retorno desta operação. Eu tenho um stop máximo de 2,38% e eu tenho um potencial de ganho nessa operação de 6,19%. Então, está dentro dos meus parâmetros, né? A gente comentou que gosta de operar setups de 1 para 3, não significa que seja o único tipo de operação válida, mas aqui é apenas um exemplo, né? E a partir desta lógica, a gente começa a jogar as nossas compras dentro da planilha e já começa a estabelecer o limite máximo de perda por operação. Então vamos completar a planilha. De forma a exemplificar que riscos a gente ainda pode estar tomando em relação aos ativos. Pegando o exemplo da Vale, podemos estar comprados a R$41, com stop abaixo de 40, alvo em 44,20. A Cielo, podemos comprar a 40,60, estopar 39,59. E alvo lá em 42,80.
E aí poderemos completar, dentro da estratégia de obtenção de lotes de 25%, poderemos escolher um outro ativo, Gerdau, por exemplo, onde a gente compra por R$15. Pessoal, só corrigir aqui um detalhezinho na planilha, só para colocar o cálculo correto aqui para vocês. Só fazer um pequeno ajuste aqui. Ok, tá. Agora o cálculo tá ajustado aqui, vamos... A gente pode retomar. Só retomando aqui, né? 21, 21,50, 22,30. Vale 41. Gerdau 15, stop 14,60, alvo 16. Bom, o que nós temos que fazer aqui? Nós temos que ajustar, na verdade, as quantidades em relação ao nosso capital disponível. Pelo cálculo de manejo, nós poderíamos até comprar mais, né? Nós poderíamos comprar até 83 mil de Petrobras dentro dessa configuração de setup. Mas como eu estabeleci que eu prefiro não concentrar mais que 25%, eu vou alterar as quantidades. Viu, pessoal? Só para deixar clara essa informação, a gente utilizou três critérios aqui, como vocês podem ter visto, para determinar o risco, né? O primeiro é o risco por trade, o segundo é o risco da carteira no mês, ou seja, a perda máxima que eu posso ter num determinado período, e o por último é a concentração por trade, tá? Por que essa questão da concentração, pessoal? Aqui a gente limitou, claro que essa concentração pode ser alterada, mas a gente limitou que no máximo 25% do capital vai ser alocado em cada operação. Por que isso? É o que o André estava mostrando. Pela relação de risco-retorno dessa operação na Petrobras, por exemplo, a gente poderia comprar até 85 mil reais nessa ação, que a gente estaria dentro do risco aceitável, dentro do nosso manejo de risco, tá? Que seria os 2 mil reais, né? Que seriam aquele risco de 2% por trade. No entanto, a gente não quer concentrar muito a nossa carteira em poucos papéis ou num único papel. Então, por isso, o que a gente faz? A gente faz esse ajuste. Quando o valor ultrapassar os 25 mil reais, a gente faz esse ajuste em cada posição, de forma que o nosso risco máximo sobre o nosso capital, na verdade, ele vai acabar ficando inferior aos 2% por trade nesses casos, ok? Então, seguindo aqui, nós temos já na nossa carteira praticamente 3 ativos pré-colocados. Vamos zerar isso aqui. Então reparem que dentro dessa configuração de compra que a gente estabeleceu, nessa relação de risco-retorno, nós estaríamos nesse momento sofrendo, se tudo desse errado, uma perda de 2,5% na carteira para um potencial de 5%. Então está absolutamente dentro do que eu considero o meu manejo de risco confortável. Mas daí vocês vão nos perguntar, mas eu só posso operar papéis de primeira linha? Não, você pode operar qualquer ativo, né? qualquer
tipo de ativo, desde que ele enquadre-se dentro desses parâmetros de limitação de perdas. Você pode operar até mundial, né? A famosa mundial, que tanta tristeza aí acabou causando. Só para destacar aqui, né, pessoal, nós abominamos operações nesses tipos de ativo, tá? Os famosos micos, né? Caso da Mundial, outras tantas empresas aí que acabam causando uma euforia momentânea em alguns traders e logo em seguida a gente tem então o caso da própria Mundial, aquele drama daqueles incautos que acabam entrando nesse tipo de operação sem fazer manejo de risco, expondo todo o seu capital, sem saber o que está acontecendo, vão simplesmente no embalo, né, do que vem sendo noticiado. Então a gente quer mostrar aqui, porque existem muitos traders que dizem, mas eu não consigo ficar sem operar essas ações, né, esses micos, vamos assim dizer. Isso quer dizer que o fato de eu usar manejo de risco, eu não vou poder mais operar essas ações? Pode continuar operando. No entanto, olha o que acontece quando a gente utiliza o manejo de risco para entrar nesses trades. Então vamos escolher um ativo, um micro talvez, um ativo de menor liquidez no mercado. Vamos pegar o nosso gráfico novamente e vamos escolher. Pode ser até a Mundial, né? Que já serviu de tanto exemplo para tanta coisa. E a gente resolve que quer comprar esse ativo. Então, onde seria um possível ponto de compra para a Mundial? Digamos que a gente compre o rompimento de média aqui em 0,52. O stop teria que ficar abaixo da congestão em 0,47. E o alvo lá na média de 21 períodos, que seria 0,59. Então, uma relação dentro dessa configuração de setup com um stop de 9% e um alvo de 13%. Ainda poderia comprar muito próximo. Notem, né, pessoal? Ao contrário dos demais trades que a gente tinha pelo manejo de risco, a gente poderia expor, inclusive, mais do que os 25% que a gente está se propondo a ter de concentração. No caso da Mundial, em função do stop, a gente é obrigado a ter uma posição menor nesse ativo. Então, eu poderia comprar no máximo 20% do meu capital nessa ação, tá? Isso considerando agora que ela está com menor volatilidade, né? Mas se a gente for pegar, a gente pode pegar algum exemplo aí de um período anterior, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, aqui esse período, né, pessoal, que a Mundial estava naquela alta volatilidade, né? Então, onde que a gente compraria a Mundial aqui? No rompimento dessa máxima anterior, né, que seria aqui no rompimento de 2,39. Seria essa máxima aqui. Então, até botando o gráfico. Né? Então, compraria nesse rompimento. Onde seria meu stop? Abaixo da congestão, abaixo dessa mínima, em 1,85. Então, meu stop seria aqui embaixo. Onde seria meu alvo? Meu alvo seria no mínimo essa amplitude aqui, né? Eu utilizaria no mínimo essa amplitude. Então eu teria aí um alvo na faixa de 2,93, ou para aqueles traders mais agressivos, um alvo em 13,26, por exemplo, tá? Então vamos ver como é que ficaria o manejo de risco nesse caso. Eu compraria em 2,39, estoparia em 1,85
E o meu alvo em 13,26, tá? Um alvo bem interessante. Olhem só, pessoal, como muda aquela relação de risco-retorno, né? Posso continuar comprando o Mundial naquele cenário, nesse cenário de alta volatilidade, depois do papel já ter subido mais de 700%? Ah, pô, o papel subiu, tá todo mundo dizendo que vai subir mais, eu não quero ficar fora dessa festa. Posso continuar, posso entrar nessa festa também, né, para o que muitos pensaram nessa época? Posso, claro que posso. Porém, quanto que eu vou poder comprometer do meu capital? Somente 8% do meu capital. Ou seja, dos meus 100 mil reais, eu poderia colocar no máximo 8.800 reais nessa operação. Por quê? Em função do stop, da volatilidade do papel, eu continuaria correndo o risco de, no máximo, 2% do meu capital por trade. Então, nesse caso, eu teria que entrar com uma posição pequena nesse ativo. Mas agora olhe um fato interessante, né? Eu estou com uma informação, aquela que aqui no Sul a gente fala, aquela informação de cocheira, né? Só eu sei, né? Ninguém mais do mercado sabe. E eu acho que eu vou vender um imóvel e vou colocar tudo na Mundial, né? Que agora ela vai bombar. Eu vou botar todo o meu capital na Mundial. Reparem como a gente estoura o nosso critério de manejo de risco, né? Por quê? Porque a gente já traz o nosso manejo para aquele risco máximo de 6% que a gente estabeleceu por carteira para 27% por carteira. Então, completamente, eu já corro o risco de perder quase 30% do meu capital se algo der errado nesse tipo de operação. Vamos extrapolar. A bolsa permite que eu alavanque 3 vezes o meu capital e eu estou tão confiante na Mundial que eu vou botar 300 mil na Mundial. Eu vou botar 3 vezes o capital que eu tenho disponível para operar. Eu coloco em risco 72% do meu recurso. Isso partindo da premissa de que ainda teremos comportamentos previsíveis dentro desta linha de stop que a gente colocou no gráfico. Como a gente pôde ver, a realidade desse ativo, na verdade, ela acabou rompendo muito mais do que um stop previsível. Então, a gente tem que tomar o cuidado desse tipo de ativo, justamente pela imprevisibilidade, de jamais fazer uma coisa dessa. Alavancagem ou operar fora do que o nosso manejo permite. E aqui eu estou vendo até alguns comentários, pessoal, a gente já vai encerrando. Nosso objetivo era passar um pouquinho para vocês essa questão do manejo de risco. E aqui um detalhe que eu quero reforçar com vocês, que é o seguinte. Eu vi ali alguns comentários do pessoal dizendo, mas daí olha a última linha, olha o ganho potencial, né? Ou se eu limitar o meu ganho, né? No caso desses 8 mil aqui que a gente colocou, eu não tenho chance de ganhar, né? Eu não consigo ganhar o dinheiro, o que é bom, né? O detalhe é o seguinte, pessoal. Voltando de novo na Mundial. Para quem acompanhou, olhem o que aconteceu com a Mundial. Tá? Aqui a gente está partindo do princípio em que eu vou comprar e vou estopar. Ok? Quem fez essa operação aqui em cima não conseguiu estopar, pessoal. O papel entrou em leilão, não conseguiu estopar nesse intervalo aqui de R$4, R$4,20. Tá? Quem comprou aqui em cima ia conseguir liquidar essa operação aqui embaixo, com uma perda de 50%. Ou, pior ainda, quem daqui a pouco, no dia que o papel caiu forte, disse, mas agora caiu muito, vou comprar, porque daí o stop é curto, eu stopo logo abaixo da mínima, né? Que seria um stop bem pequeno. Pois é, olha o que aconteceu no dia seguinte. O papel abriu com um gap de mais de 20%. Certo? Quem não estopou suas posições e disse, não, agora eu vou segurar, né? Eventualmente comprou lá perto do topo,
está com uma perda hoje de quase 90% do capital. Então, pessoal, o que a gente quer dizer para vocês é o seguinte, aqui a gente está considerando o manejo de risco na operação e a gente está considerando que a gente vai conseguir estopar o trade nesse patamar. Mas, e se eu não consigo estopar? Se o ativo é um ativo de baixa liquidez, abre com gap, a ação cai. Eu sei que em último caso, na pior das hipóteses, mesmo que a empresa quebre, eu vou perder no máximo 8% do meu capital. Por quê? Porque o manejo de risco me fez colocar no máximo 8% do meu capital. Então, dessa forma, mesmo que eu acorde no dia seguinte com a empresa quebrada, com as ações valendo 1 centavo, eu não perdi todo o meu capital. Eu ainda estou no mercado. Eu perdi uma parte, mas uma parte que eu tenho condições de recuperar. Em que eu, continuando operando no mercado, eu vou poder recuperar esse prejuízo. Enquanto que, no outro exemplo, se eu tivesse colocado todo o meu capital e a ação abrisse no outro dia quebrada, ou caindo 50%, eu teria praticamente fora do mercado. Tá? Então, é isso que a gente quer deixar também de recado para vocês, tá, pessoal? O manejo de risco, ele nos salva, tá? De acontecimentos que muitas vezes estão fora do nosso controle, estão fora do nosso poder, né? Então, isso que o manejo de risco faz, tá? Ele nos protege de eventualidades, tá? Ele nos protege para que a gente possa ter retornos consistentes no longo prazo, tá? Muitas vezes forem pegar aí históricos de fundos, de gestores, de traders que tiveram muito sucesso, né? Um sucesso absurdo num período muito curto de tempo, muitas vezes eles estavam correndo riscos, ou seja, eles não estavam fazendo manejo de risco e em qualquer mudança do mercado, qualquer mudança do cenário, eles acabaram quebrando, tá? Podem ver aí o caso do fundo que foi publicado aí recentemente, o GWI, um fundo que operava extremamente alavancado, extrapolava os limites de risco aceitáveis, o fundo ficou insolvente, né? O fundo teve uma perda significativa e o patrimônio do fundo ficou negativo porque o fundo operava extremamente alavancado. Tá? Então, utilizem manejo de risco, pessoal. Sempre lembrando que a matemática financeira ela é cruel, né? Se você tem 100, perde 50, para você voltar para o 100, você tem que 100% acima do que você perdeu. Você vai ter que dobrar o seu capital. Dobra o seu capital. Então, o manejo de risco ele também lhe protege das armadilhas matemáticas, né? Pessoal, essa planilha está disponível no nosso site www.focalize.com.br. Ou podem também mandar um e-mail para contato@focalize. Mas o melhor é entrar no site, cadastrar-se. O cadastro é simples. E baixa, está lá para download, está à disposição de vocês. E a gente ainda pode dar uma passada nas perguntas, né, Vinícius? Vamos só para finalizar então, pessoal, dar uma repassada nas perguntas aqui. Eu acho que a gente teve mais comentários do que perguntas efetivas, né? O Rafael Lima pergunta se funciona também com derivativos. Sim, tá? A gente pode utilizar o manejo de risco para qualquer operação, para derivativos, para mercados futuros, para qualquer tipo de operação. Só tem que ter em mente, né, Rafael, que, por exemplo, em mercados futuros a gente está operando alavancado, né? Então a gente tem que ter um controle maior, aí o nosso manejo de risco tem que estar mais apertado. Tá? Definição de mico. Eu, na verdade, considero mico, Rafael, aquelas empresas que não têm fundamento, ou seja, empresas que não têm histórico de lucro, que têm muitas vezes patrimônio negativo, né, que não têm uma gestão, uma administração boa, de acordo com os interesses acionistas, e muitas vezes, na grande maioria dos casos, essas empresas costumam ser negociadas a centavos no mercado. Baixíssima, né? Liquidez também. E costumam ter uma liquidez muito reduzida. Tá? A Ana Lígia comenta, né, que a Mundial deve mesmo ser usada como um case para alertar sobre a necessidade de se preparar para operar no mercado. Sem dúvida, né, Lígia? É fundamental o trader estar preparado. Imprevistos acontecem em qualquer lugar e no mercado não é diferente, né?
O Romário comenta que prefere colocar tudo em uma única cesta e ficar cuidando dela. Ok, é uma visão, né, Romário? Só espero que nessa tua única cesta tu utilize o manejo de risco para te proteger de eventuais perdas aí ou eventualidades que possam ocorrer. Tá? O valor do ganho na última coluna é líquido? Não, tá. É líquido, tá, Rafael? Desculpa. Na planilha a gente já está dando ganho e a perda líquida, porque a gente já está considerando a corretagem, tá? A corretagem de 14,90, que é a corretagem aí para os nossos clientes que operam pelo home broker através do Plano Express. Eu acho que é isso, né, pessoal? As perguntas foram colocadas. Só lembrando, o Marcos ali já comentou, a gente vai ter o webinar, então, no dia 29 sobre o manejo de risco. A gente vai detalhar bem os métodos, a gente vai dar mais exemplos práticos para vocês. A gente vai disponibilizar uma planilha bem mais completa, tá? Essa que nós apresentamos hoje é uma planilha simples para o acompanhamento básico aí do trader no dia a dia. A gente vai apresentar uma planilha bem mais completa, bem mais detalhada para vocês. E a gente vai apresentar também algumas estratégias que a gente utiliza. E aqui já fica o recado, a gente vai apresentar também a tática aí que o André gosta bastante, tem uma efetividade muito, muito boa. Que é o setup da tocaia. Que é o setup da tocaia, que a gente também vai apresentar ele para vocês durante esse curso. Tá certo? Pessoal, agradeço a presença de todos, agradeço também ao Marcos Moura aí por nos dar essa oportunidade mais uma vez. E a gente segue à disposição aí através do site ou através do e-mail para quem quiser tirar dúvidas aí, fazer comentários, a gente está à disposição lá de vocês. O site está na lâmina, focalize.com.br. Quem quiser a planilha é só se cadastrar e fazer o download. Obrigado pela atenção e até dia 29 lá no nosso webinar Premium. Um grande abraço. Aguardamos vocês. Até mais.